Agora sim, o tema que me foi dado hoje aqui para falar sobre a comissão especial de assuntos para aviação agrícola. Dentro dessa comissão, do meu ponto de vista mais premente é a questão de revisão dessa legislação. E na esteira dessa revisão, publicar um manual de fiscalização atualizado e também revisar o conteúdo desses cursos de coordenador, executor e piloto agrícola. Bom, falar um pouquinho sobre a legislação vigente, que vocês já conhecem. Hoje vale essa lei 917 de 69, o decreto 86765 de 81 e a IN 2 de 2008. Além disso, outras legislações são relacionadas, a lei de agrotóxicos, o decreto que regulamenta, e também uma nota técnica de 2004, que esclarece as competências dos órgãos federais e estaduais sobre quem fiscaliza o que dentro das atividades aeroagrícolas. Além disso, tem essas outras legislações que tratam sobre a proibição do uso de inseticidas da classe neonicotinoides, né? Então, foram necessários 3 normativos para poder esclarecer essa situação, que ainda está em andamento. A situação atual, o IBAMA solicitou ao Ministério que providenciassem alguns estudos, a Coordenação Geral de Agrotóxicos está providenciando, então ainda está em andamento esse tema. Bom, o decreto-lei, o principal ponto que fez necessária a revisão dessa legislação diz respeito à competência para fiscalizar a aviação agrícola e o uso de agrotóxicos. Porque enquanto o decreto-lei de 69 trouxe a competência exclusiva para a fiscalização da aviação para o Ministério da Agricultura, a lei de agrotóxicos, posterior, de 89, trouxe para os estados e para o DF a fiscalização do uso de agrotóxicos. Isso gerou algumas dúvidas que culminaram na nossa consultoria jurídica do Ministério da Agricultura recomendar que fosse revista a legislação anterior, porque, segundo o ordenamento jurídico, a legislação mais recente prevalece sobre a anterior. Então, nesse caso, poderia haver o entendimento de que os estados deveriam fiscalizar o uso na aviação agrícola. Enfim, então isso culminou na necessidade de nós revisarmos essa legislação e da importância da comissão especial nesse ponto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, com relação à proibição do uso dos neonicotinoides, esse slide está aqui para poder comentar sobre as dificuldades na implementação dessa norma, né? Porque ela exige que toda aplicação desses produtos seja registrada e seja informada, especialmente aos apicultores. O problema é que não existe um banco de dados centralizado, nem mesmo em nível estadual, um banco de dados organizado sobre essa atividade, o que simplesmente inviabiliza o cumprimento correto dessa norma, né? Bom, então, falando especificamente sobre a revisão da legislação, essa aqui, logo que a gente assumiu essa área, a gente então formou um grupo de trabalho com especialistas, fiscais com bastante experiência nessa atividade, e para poder elaborar um texto que substituísse então o decreto-lei de 1969, especialmente no que diz respeito à competência para fiscalizar essas atividades. E o texto que nós elaboramos e que está submetido à Comissão Especial de Assuntos para Aviação Agrícola, para aprovação ou sugestão de alteração, é esse daqui. Esses 2 primeiros artigos não trazem muita novidade. O primeiro diz respeito a quem faz o quê, né? Essa legislação trata da coordenação e fiscalização da aviação agrícola. O artigo 2º trata do que é aviação agrícola, quais atividades estão abrangidas para a aviação agrícola. Agora sim, o artigo 3º é que traz a novidade. Enquanto no decreto 917 a competência
para fiscalizar a exclusiva do Ministério da Agricultura. No artigo 3º, a proposta desse grupo de trabalho é abrir, no parágrafo 1º, a possibilidade de descentralização dessa competência para os estados, por meio de acordos, para aqueles estados que tiverem capacidade e interesse em fiscalizar essa atividade, por meio de acordos, o MAPA poderá, então, delegar essa competência, assim como auditar e supervisionar essas atividades. E, bom, na sequência, o parágrafo 2º, então, ele traz que mais uma atribuição do MAPA, que é a elaboração de normas técnicas para a questão de capacitação nessa atividade, né? Novamente, o artigo 4º, ele trata do registro. Lembrando, esse aqui é a proposta do texto que vai substituir o decreto 917. Então, tudo que tinha no decreto 917 tem que estar transposto nessa norma. Então, aqui trata do registro, é o artigo 4º. A questão dos cursos, né, de coordenador, executor e o CAVAG também permanecem no MAPA. O MAPA vai fazer o credenciamento das entidades que tenham essa atribuição. Aqui traz uma novidade também, o artigo 6º, ele propõe, ele esclarece a questão de medidas cautelares, ou seja, para a gente poder ter essas medidas cautelares aplicáveis, elas têm que constar da lei. Então, a proposta do grupo foi incluir, isso aqui é uma novidade dentro do texto, a possibilidade de embargo da operação, inclusive apreensão de equipamento, interdição do estabelecimento. Claro que isso aqui são medidas cautelares quando forem observadas situações críticas onde realmente a operação não pode prosseguir, ou tem algum problema com o equipamento, ou mesmo com o próprio estabelecimento sem registro, por exemplo. O texto traz também as penalidades, né? Advertência, multa, suspensão do registro ou mesmo o cancelamento. E aqui coloca o prazo, o artigo 8º coloca o prazo para vigência. Bom, para a gente poder prosseguir com essa proposta, foi necessário, então, como o decreto estipula, que o texto passasse pela Comissão Especial para Assuntos de Aviação Agrícola. O decreto ele estipula que qualquer alteração ou proposta de normas referente à aviação agrícola tenham que passar por essa comissão, e é o que nós estamos fazendo. Então, foi em março, nós fizemos uma reunião esse ano e apresentamos oficialmente para o grupo. O próximo passo, essa aqui é a composição da comissão, representantes do MAPA, ANAC, IBAMA, Anvisa, Ministério do Trabalho, do SINDAG e ainda outros representantes que podem ser convidados para participar. Essa foto aqui é só para exemplificar que problemas com aplicação não ocorrem só com a aviação agrícola e sim com terrestres. A gente procura trazer essa informação para os ministérios públicos e órgãos fiscalizadores estaduais para a gente poder também avançar nesse problema, uma vez que é responsabilidade de todos o uso sustentável dos produtos químicos agrotóxicos. Fica o meu contato aí, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.